Uma geração marcada pela ditadura militar. Aqui em Sergipe, no passeio pelos órgãos do sistema de justiça, é possível encontrar magistrados e promotores que viveram a juventude durante os anos de chumbo. São essas experiências que vão desde o simples embate de ideias até prisões, que vamos falar hoje no segundo programa especial sobre a ditadura militar. Vamos destacar também a colaboração do Arquivo do Judiciário com a Comissão Nacional da Verdade. O programa Sergipe Justiça está começando agora. A ditadura militar é definida como uma página escura da história do Brasil, um momento que marcou para sempre a vida de uma geração. Pessoas e documentos testemunham todos os dias a fase de terror daqueles anos. Aqui em Sergipe, é possível encontrar registros dolorosos daquele período. Acompanhe. Tenho tanta saudade de vocês, mas não choro. Não beijo fotografias. Encho o peito de ar e pego firme no meu trabalho. Penso em vocês e em todas as crianças, então ganho forças para lutar. Quando sentirem saudades, estudem mais. Perguntem tudo o que não entenderem. Perguntem sempre o porquê das coisas. Perguntar e pensar, ver se é certo. Se não for, falem, discutam, ver se é justo. Se não for, lutem para mudar. Essa é uma carta enviada por Carlos Lamarca para os filhos durante o período que, foragido, lutava contra a ditadura. Lamarca foi um dos líderes da oposição armada à ditadura militar brasileira. Uma das muitas histórias que terminou com um fim trágico. Ele não voltou para casa. Os filhos não o viram de novo. Ele foi assassinado pela ditadura militar. Esse trecho da carta, de pessoas que se amavam, mas não podiam ficar juntas, representa tantos amores, tantas histórias atravessadas, tantas famílias dilaceradas pelo duro golpe da ditadura. – 51 anos. Parece muito tempo, né? Com 51 anos, você já fez todo o período colegial, já passou pelo vestibular, já ingressou na universidade, já saiu da faculdade. Com 51 anos, você já tem uma boa estrada de trabalho, já casou, já teve filhos, alguns já têm até netos. Pois é, 51 anos parece muito tempo, mas existem momentos da vida que nem 51 anos conseguem apagar. Em Sergipe, a ditadura teve um capítulo importante na vida de diversos integrantes do sistema da justiça, mesmo aqueles que não seguiram o caminho da política. Na época do golpe militar, eu estava no colégio estadual, estudávamos o clássico, né? O curso clássico. Naquela época nós tínhamos o científico, o curso científico e o curso clássico. Nós estudávamos no curso clássico e foi exatamente naquele período o começo da efervescência. No curso clássico, logo de início, nós tivemos inclusive uma turma que se preocupava, porque era um concurso mais voltado para as letras. E tínhamos pessoas que depois se tornaram líderes, né, com projeção estadual, né, como o Herto Mangueira, Benedito Figueiredo, João Augusto Gama e vários outros. Nesse período, começou a funcionar o grupo, o Centro Estudantil Clodomir Silva.
lá no Ateneu. O Wellington Mangueira era o presidente, foi eleito presidente do grupo do Grêmio Estudantil. As manifestações, a inquietação da própria juventude daquele momento levou até alguns embates no colégio estadual. Tanto assim que o Wellington foi tentativa de expulsá-lo do Ateneu quando teve uma reação muito grande no meio estudantil e que foi levado inclusive às barras da justiça, né? Na época a professora Maria Augusta Lobão, ela era diretora, linha dura, né? O marido inclusive fazia parte do Serviço Nacional de Informações, João Moreira, conhecidíssimo aqui em Sergipe, e junto aos órgãos de repressão. E então tivemos que, o Wellington teve que recorrer à Justiça Estadual. E a Justiça Estadual concedeu o habeas corpus para ele, né? Concedeu uma medida liminar, foi um mandado de segurança, na verdade, e que ele fez ele retornar aos bancos da escola e ao banco estudantil. Bom, é evidente que fatos dessa natureza, ele provoca uma excitação muito grande no meio estudantil, como provocou, efetivamente. É exatamente aí, nesse período, que nós, pelo menos eu, nós começamos a participar, a ter a preocupação com a situação nacional, porque se discutia isso muito lá no meio estudantil, né? Bom, depois nós fizemos vestibular para a Faculdade de Direito. Então foi uma turma muito politizada que entrou na Faculdade de Direito. Moacir teve como colega da mesma turma o desembargador aposentado Artêmio Barreto, que também vivenciou as dificuldades daquele período. Eu estudava na Faculdade de Direito de Sergipe, também naquela efervescência revolucionária, e fizemos uma composição para o diretório acadêmico da Faculdade de Direito, o diretório Silva Romero, em que foi eleito o presidente o Dr. Wellington Mangueira, na época meu colega Wellington Mangueira, e eu como secretário-geral. Com o problema que houve entre a 6ª Região Militar e a Faculdade de Direito, ou alunos da Faculdade de Direito, foram afastados, né, alguns alunos, né, colegas nossos, lamentavelmente, alguns colegas meus e das minhas relações de amizade, entre eles o Dr. Wellington, que era o presidente, e o vice-presidente também foi afastado, que eu não me recordo quem. E eu fui chamado para assumir. Mas os rapazes, felizmente, que não foram afastados da faculdade, foram afastados apenas do diretório. Era uma marcação assim muito cerrada, principalmente contra os estudantes da Faculdade de Direito, né? Porque éramos, na verdade, na Faculdade de Direito, éramos, na verdade, a vanguarda, né? Do movimento estudantil. Era a faculdade mais politizada que existia e com quadros mais dispostos e com sensibilidade política para participar da vida pública, né? Tanto assim que se refletiu mais tarde na vida profissional, na vida pública. Nós tivemos de uma só turma, nós tivemos o Wellington Paixão, que foi prefeito de Aracaju, tivemos Jackson Barreto, que hoje é governador do estado, mas não era da nossa turma, era uma turma anterior à nossa, né? Jackson era mais novo, nós demos o trote em Jackson. Jonas Amaral, que foi vereador aqui na capital, Benedito Figueiredo, vice-governador, deputado federal, né? João Augusto Gama, prefeito de Aracaju, que hoje ainda é secretário de Estado e todo mundo sabe da sua participação política. Foi o primeiro presidente do Diretório Central dos Estudantes, fundado por nós, né? Tínhamos também o Wellington Mangueira, né? A grande liderança, uma grande participação.
Depois do intervalo, relatos da brutalidade durante a Operação Cajueiros e a colaboração do Poder Judiciário com a Comissão Nacional da Verdade. A gente volta já. Considerado o máximo da brutalidade da ditadura em Sergipe, a Operação Cajueiros ainda está na memória de quem viveu aquela época. Acompanhe. Militares vindo da Bahia prenderam arbitrariamente 25 sergipanos, processando 18 deles. Eles eram acusados de serem ligados ao Partido Comunista Brasileiro. A operação, realizada a partir da tarde de 1976, véspera de Carnaval, obedecia, na verdade, a uma ordem nacional que era de acabar com o partidão. A Operação Cajueiro foi uma coisa absurda que aconteceu aqui no Sergipe. Quando deflagrado, imediatamente deflagrado, a cidade era muito menor do que hoje, as notícias se espalham rapidamente. Quem pôde escapulir, quem pôde sair, saiu. Quem não pôde, caiu nas mãos de um psicopata, que eu acho que um psicopata que veio da Bahia, o Fiuza de Castro, que era comandado por ele, e veio para cá e prendeu e fez aquele absurdo com Marcelo Bonfim, com Carlos Alberto Menezes, com Elias Pinho, nosso colega promotor. Quando me dirigia para a minha residência, na Avenida Pedro Calazans, em frente à minha casa. Minha casa não tinha garagem, aqueles tempos bons que a gente deixava o nosso automóvel na rua e ninguém furtava, ninguém incomodava ninguém. E eis que de repente, quando eu estava fechando o meu carro, alguém pronunciou meu nome, Elias. E aí caiu a ficha. Quando pronunciou o meu nome, num instinto, não de coragem, e nesses momentos não existe esse herói, um momento de instinto, de defesa, de conservação, eu parti em disparada, porque eu morava exatamente na Avenida Pedro Calazans, daquela ladeira, eu saí em disparada para a Rua Laranjeiras, podendo até, naquele momento, ser alvejado, porque estava tentando fugir, fugir não de uma prisão, mas de um sequestro. E já eu digo por que sequestro. Nisso, eles correram atrás e eu fui, a partir daquele momento, algemado, e ao adentrar no automóvel, salvo engano, um Volkswagen, eles utilizaram na época muitos os Volkswagen, e colocaram logo uma venda de borracha no meu rosto. Além da venda, colocaram também um capuz. Eu até disse naquela oportunidade que não precisava tudo aquilo, porque eu não iria reagir. E aí um deles chegou e disse: se você é besta, reagir? Bom, a partir dali eu percebi que a coisa era séria. As prisões ocorridas em Sergipe durante o período estiveram no foco da Comissão Nacional da Verdade, que mandou separar processos daquele momento para análise. O trabalho foi realizado pelo Arquivo do Judiciário. Esse ofício, ele relatava sobre uma parceria que o CNJ tinha feito com a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada através da Lei 12.528 de 2011, onde eles estavam em busca daqueles possíveis crimes que haviam sido ocorridos no período da ditadura, que houvessem violações de direitos humanos. Então, a gente montou uma comissão para que fossem, dentro do prazo que eles estabeleceram, esse prazo era até o dia 31 de janeiro, que a gente tinha, para enviar um inventário com um relatório desses possíveis processos onde a gente encontrasse alguma coisa que a gente visse que estaria violando os direitos humanos, a gente não poderia auferir nenhuma conduta. O que a gente fazia? A gente pegava o processo, analisava,
até porque na capa do processo não vinha informando se aquilo ali era perseguição política. Não, às vezes era um crime de furto. Mas só que por trás daquele crime de furto existia alguma coisa obscura. Então a gente separava aquilo ali e aquele material teria que ficar separado até o dia 30 de abril de 2014, que era o prazo em que a Comissão Nacional da Verdade teria para fazer as visitações e verificar esses processos que seriam separados, e eles eram quem iriam dizer se aqueles processos realmente tinham alguma coisa ou não. Se nos processos existem essas dificuldades para perceber, na voz de quem sofreu uma prisão, é possível encontrar os momentos dolorosos do período. Uma pergunta que ainda é questionada nos dias de hoje. O promotor Elias Pinho foi ou não torturado? Passar 5 dias, de sexta-feira à véspera do carnaval, na quinta-feira da semana seguinte, aproximadamente 6 dias aí, 6 dias. E 5 dias especificamente até a terça com venda e capuz. Se isso não for tortura, eu não sei o que é tortura. Eu não recebi, foi choque elétrico, submergi na água, a tortura do telefone, eu não tive isso. A maioria dos documentos, como eu falei, a pessoa ela era presa porque ela estava num bar e de repente ela era presa e ela não sabia porque ela era presa, ela ficava incomunicável e de repente também ela era solta e nunca não tinha, a gente não encontrava como hoje a gente encontra partes de inquérito em que ela relata os fatos. Não, ela simplesmente era presa, ela era colocada incomunicável, depois ela era solta e, enfim, sem saber porquê. Após ser solto, Elias Pinho foi de novo procurado pelos militares com um pedido de perdão. Lembro-me como hoje, em uma quinta-feira, não foi a quarta-feira, foi uma quinta-feira, no meu cursinho aqui na rua de Pacatuba, eu me deparo com o Major Jorge, não me lembro do sobrenome dele, figura que eu já tinha reconhecido anteriormente, preparando o terreno para me convidar, me sugerir, um convite, se eu me incomodaria de ser arrolado como testemunha. No inquérito, no IPM, que foi instaurado contra 19 militantes do Partido Comunista, eu fui excluído. Caso Alberto Menezes também, que eu me lembro, também foi excluído. E queria que eu fosse ser testemunho do processo. O que eles queriam de mim? Como lá no depoimento, lá das torturas, nos bastidores, eu havia dito que tinha sido convidado pelo comunista Jaco Sá Figueiredo, no mínimo ele queria esse depoimento para mostrar da existência do Partido Comunista, que não podia existir porque ele era um partido na clandestinidade. Existia uma desconfiança muito grande, porque é próprio das ditaduras, é próprio do regime fascista, é próprio do nazismo. Isso ocorreu muito na Itália, ocorreu na Alemanha e também na França ocupada. É o estímulo à delação. Né? Nesse momento, as mesquinharias humanas elas aparecem. Então, se estimulava muito as delações, entendeu? O dedurismo, entendeu? Que naturalmente para adquirir vantagens. Então, se tinha, evidentemente, uma cautela muito grande. Se eu fosse um homem fraco, sem caráter, naquele momento que o tal do Major Jorge, não sei o sobrenome, tem até família sergipana que na época ele me disse, e teve o cinismo de dizer, se eu soubesse que eu iria para o Carnaval da Bahia, tinha me oferecido, na época que os clubes eram bastante badalados, tinha me oferecido ingresso no famoso Baião de Tênis, o cinismo dele. Ele disse que tinha familiares aqui em Sergipe. Então, veja bem,
você não sabia quem era quem nas reuniões, mesmo na informalidade. Sim, voltando atrás. Então, se eu fosse um homem sem caráter, sem formação, naquele momento eu teria dito, eu vou. Poderia, toda a orientação que ele me dissesse, eu seguiria. Ele aí iria propor outras coisas, que a partir dali eu fosse uma pessoa um informante. E o informante na época tinha salários, tinha vencimentos clandestinos. A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil. Você vai ver em instantes. Depois de 30 anos, jovens vão às ruas pedindo o retorno da ditadura. A gente volta já. Apesar de toda a luta pela democracia, pela cultura da paz, pela igualdade de direitos, existem vozes nas ruas que clamam a volta da ditadura. Após 3 décadas do fim dessa página sombria da história brasileira, jovens vão às ruas pedindo o retorno da ditadura militar. Quem viveu o período faz uma reflexão desse momento. Qualquer pessoa de bom senso não desejaria jamais a volta de uma ditadura ou uma ditadura, colocar uma ditadura no país. Porque a ditadura, eu me lembro, vem agora a lembrança de um pensador francês, Deduget, que ele dizia o seguinte: a ditadura, aliás, a democracia é uma ferida exposta. Ela vai se cicatrizando e todos estão vendo o resultado. Uma ditadura, pelo contrário, ela é imposta. Ela é interna, então ela, ao invés de sarar, ela destrói o organismo e ninguém sabe de que maneira, porque não está vendo. O melhor regime do mundo é o democrático. O democrático. Razão pelo qual Winston Churchill, né, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, que salvou o mundo ocidental do nazismo, ele chegou a um dado momento e disse: olha, o pior regime do mundo é o democrático, porque as decisões demoram a acontecer. Mas não criaram um outro melhor ainda. Então eu prefiro o democrático. Aqueles que pensam, principalmente juventude, né? Ou os saudosistas do regime militar. A juventude, portanto, porque ele não conviveu com esse período, né? Nunca mais, ditadura nunca mais. E na tortura não tem herói. Chega um dado momento que a tortura ela é insuportável. A gente quer muito melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mais de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade.
Obrigado pela audiência. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.